Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: mande embora o medo. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Mateus, capítulo 14, versículo 30. Você já viveu situações em que começou bem, cheio de fé, força e atitude, mas de repente o medo veio, tomou o controle da sua vida e paralisou você? Isso também aconteceu com Pedro. Veja como aconteceu e como ele foi socorrido pelo Senhor Jesus nesse relato que está registrado em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 32, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da manhã, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Como vimos, Pedro começou bem. Ele foi o único que teve coragem de ir até Jesus, caminhando sobre o mar. Mas depois de certo tempo, Pedro deixou de olhar para Jesus e voltou sua atenção para a tempestade. Por isso teve medo e quase se afogou. Mas Jesus o salvou e também questionou sua fé. Aprendemos com Pedro de não focar nas circunstâncias, e sim em Jesus. Quando você fizer isso, o medo irá embora. Deus te abençoe.